Vamos começar por... Eu não sei o percentual exato, mas eu posso depois descobrir, colocar aqui na legenda, né? A maior parte das empresas nasceram de uma família. De um casal, de uma família, porque pela necessidade ou por juntar talentos, nasceu ali uma empresa, uma grande empresa. A gente conhece muitas empresas famosas, de familiares famosos ali. Eu posso dizer assim, com certeza, nós temos um volume Eu sei que tem um gigantesco, número grande. acima de 90% das empresas são empresas que têm uma relação familiar. Seja uma relação de sociedade, em família, ou com família dentro da estrutura. Então, assim, praticamente, o DNA da organização ele é familiar. E, portanto, a relação da vida pessoal tem a ver com a vida de trabalho, mesmo as pessoas pensando que eu separo a minha vida pessoal da minha vida de trabalho, que é um equívoco, um engano. Então fala desse equívoco, que eu vou chamar de outra forma, mas como que é esse equívoco para você que lida mais com os empresários, donos de empresa ou pessoas que estão com um nível de responsabilidade muito grande, como é esse equívoco de achar que, se eu estou com um problema pessoal, familiar, afetivo, esse problema eu deixo em casa e eu chego aqui só para o trabalho. Como que é isso? Isso é um romantismo, ou é um sonho, ou é uma ilusão, ou a gente costuma chamar de auto-engano, né? De acreditar que você... no trabalho você tem uma realização, você tem uma forma de atuar muito prática, objetiva, racional, sistematizada, fundamentada, com métodos, processos, e achar que em casa, tá, por ser mais livre, mais solto, mais leve, não existe uma relação. E uma coisa que a gente... Você consegue trazer um exemplo? A nossa vida, por exemplo. Né? A nossa vida, o nosso trabalho. Então, traga um Simples exemplo assim. nosso. Quantas e quantas vezes, né, nós tivemos N conflitos conjugal na nossa relação por questões do trabalho, né? Por questões de entrega, de velocidade, de forma de trabalhar, da gente se sentir desrespeitado enquanto indivíduos dentro de um ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente não misturou as relações de papéis, de delegação, de responsabilidade, misturava com questões nossas, de marido, mulher, filhos, parentes. Eu acho que eu tenho né? um exemplo bem legal, assim, legal assim, real, né? Quero chamar de legal porque ele é real. No começo da nossa empresa, a Evolucer, quando nós dois tínhamos algum desentendimento, até nós aprendermos um código, até nós termos maturidade para lidar com aquilo, naquela época eu cuidava do comercial e da parte como terapeuta, né? Eu dividia meu tempo assim. E quando nós brigávamos ou tínhamos alguma coisa assim, que você tomou alguma atitude que eu discordava e não dava nem para voltar atrás, porque já estava decidido o assunto X, e o meu ressentimento diante de alguma situação fazia com que as vendas caíam assim imediatamente. E se você olhar só com o racional, por que afeta, né? Por que quando alguém está descontente de alguma situação, isso vai diretamente afetar no resultado de uma empresa? Eu faria assim, hoje a gente pode fazer uma série de observações, de olhares, sobre muitos pontos de vista. Então, eu acho que tem um olhar que a gente precisa trazer sempre, que somos pessoas sujeitas às nossas emoções e, portanto, eles afetam as nossas decisões. Então quer dizer que não dá para deixar tão separado assim como a gente imagina que seria possível questões emocionais das empresariais. Não, porque a empresa ela é um conjunto orgânico. O CNPJ é
a soma do CPF que está lá dentro. Eu gosto muito desse contexto, né? Um CNPJ é a representação de todo o CPF que está lá. Portanto, ela é a realidade emocional das pessoas. E só se vincula a uma organização aqueles que têm valores semelhantes àquela organização. Tem um propósito. Por isso que a gente fala de missão, visão, valores, essas questões, nada mais é do que uma tentativa de estruturar, deixar claro o conjunto da ópera para que as pessoas possam se agremiar, estarem mais próximas de algo real, muito parecido com o seu jeito de funcionar, com o seu talento de entrega, e isso poder ser produtivo e útil no sistema. Mas... Só um detalhe, é importante assim, eu comecei a falar, existe esse olhar, então o olhar das pessoas enquanto indivíduos. Então, elas têm que se sentir saudáveis, e se, por algum motivo, as relações, como aconteceu com a gente muitas vezes, e acontece com os nossos clientes, as relações nossas pessoais afetam as decisões da organização, as decisões da organização vão afetar nossas vidas pessoais quando não roda do jeito que a gente acredita que deveria ser, ou não roda do jeito que a gente tem uma expectativa, uma perspectiva. Esse é um olhar. Existe um outro ponto de vista que eu diria que existe um movimento sistêmico, né? Os papéis que estão funcionando... Mas traz um exemplo, quando você fala assim, porque nem todo mundo entende o que é esse movimento sistêmico. Tá, então vamos lá. Quando nós temos um empresário, que ele utiliza o talento, o recurso que ele tem, o olhar empreendedor, começa a fazer um projeto, começa a atuar num segmento, seja ele qual for, ele começa a agremiar e agregar várias pessoas com talentos diferentes para esse processo, ele passa a ser um maestro desse projeto, muitas vezes ele é um desbravador do projeto, ele começa o projeto, então você tem todo um jeito de funcionar, e essa empresa vai crescendo, vai se mobilizando em virtude da maneira que ele pensa, que ele age, ele vai criando esses vínculos emocionais com as pessoas, essa empresa cresce, ela tem mais pessoas, portanto, ela começa a ter mais necessidade, e aí isso começa a cascatear, e, portanto, você vai tendo outras pessoas liderando, conduzindo com o seu jeito próprio de funcionar. E isso vai mudando o conjunto do sistema, o conjunto Então, você está dizendo que, à medida que entram pessoas novas, diferentes, num grupo de pessoas dentro da empresa, isso vai gerar mudança ali. Sim. E é uma mudança viva, constante, ela não para, porque ela é como a vida. E isso acontece dentro de uma empresa e dentro de uma família. E se a gente for pensar, uma empresa, uma família é um empreendimento. Eu ouvi esses dias alguém falando assim, ó, ela é minha sócia. Como a gente falou quantas vezes, né? Você é minha sócia de vida. Por que sócia de vida? Porque a gente compartilha dos bônus e do ônus desse empreendimento. E, portanto, este é o grande saldo da maturidade da relação. E um pouco do que a gente acaba experimentando é o que a gente acaba levando de consciência para os nossos clientes.